O anime começa com uma garota maravilhosa chamada Takamine. E essa waifuzinha aqui é tipo uma deusa do colégio. E além dela ser ótima nos esportes, simplesmente ela foi eleita presidente do conselho mesmo sendo uma novata. Claramente com esse carisma todo ela estaria acima de tudo e de todos dessa escola. Já por outro lado, esse mano aqui é um fracassado chamado Shirota. O cara é ruim no esporte, nas notas, e ainda por cima ele não tem nenhum amigo. Ele fala que seria loucura ele tentar se comparar com aquela deusa. E que a diferença deles é tipo óleo na água e fogo no gelo. O mano fala que eles sempre estudaram junto na mesma escola. Só que pelo fato dele ser um merda, uma garota prodígio não queria falar com ele, né? E que talvez ela fosse muita areia pro caminhãozinho dele. Então era melhor ele esquecer essa possibilidade deles serem amigos um dia. Mas foi nesse dia que algo muito maravilhoso acabou acontecendo. Alguns minutos atrás o cara tava se lamentando todo porque eles iam devolver as provas de matemática. E quando ele já tava pensando no boletim vermelho, de repente ele escuta um barulho de alguém batendo na porta. Só que ele fala que não faz sentido já que é proibido ficar nesse lugar quando não tem aula. Agora eu quero saber o que ele tava fazendo aqui se era proibido, né? Vai entender. Era logo a gatinha da Takamine. Ela começa a tirar a gravata e o mano já fica em choque se perguntando se ela vai mesmo se trocar aqui na frente dele. E esse safadinho até pensou em dar uma olhadinha. Ele fala que coisa de espionar a mulher é ideia de gente lixo. E eu quero ver se ele tem coragem de falar isso na frente do Jirai e do Mestre Kami. Ele fala que não tava acreditando que a menina mais bonita da escola tava na frente dele. E depois que ela coloca o sutiã, ele fala que não faz sentido ela ter esquecido de colocar em casa, já que ela é uma pessoa que não comete erros. O cara tava se sentindo um lixo. E ao mesmo tempo ele tava dando graças a Deus que ele tinha visto os meilão da garota mais gostosa do colégio. Voltando pra sala de aula, ele ainda não tinha entendido porque ela tinha se vestido naquele lugar. E tudo que esse safado sabia fazer era lembrar daquela cena de respeito que ele tinha visto alguns minutos atrás. Assim que o professor chega na sala de aula, ele fala que ia entregar as provas de matemática de volta pros alunos. E depois que finalmente chega a vez do Shirota, e pelo visto hoje foi o dia de sorte dele, tá? Afinal, essa é a primeira vez que ele tira uma nota tão alta como essa. E quando chega a vez da gatinha, o professor fala que não tá acreditando que ela não tinha tirado nota máxima. Aí a fofoca já começou a rolar e a galera diz que não sabia que uma deusa do colégio cometia erros. E que pelo visto, além da que ela nunca tirava menos de 100, tinha acabado de acabar. A mina fala que eles deveriam ter cometido algum erro, já que ela só tinha tirado 98. E quando o professor fala que na verdade ela que tava errada, a mina do nada começou a tirar calcinha. Tá querendo ganhar nota de outro jeito, né, sua danadinha? Uma coisa estranha começa a acontecer. E o parceiro aqui só sabia se perguntar por que ela tava mostrando a raba dela pra todo mundo. E depois de uma espécie de borboleta atravessar a porta, a gente descobre que essa safada tinha algum tipo de poder de voltar no tempo. Assim que o genjutsu tava feito, o professor chamou Shirota de novo. E quando ele se depara que a prova não tava mais na mão dele, mano fala que só pode ter sido um sonho mesmo, já que ele tinha tirado 52 na prova. Mas quando o parceiro percebe que não tinha sido um sonho, ele diz que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui. Quando o professor fala que já sabia que ela tinha a nota máxima, o maluco fica assustado e diz que isso não faz sentido nenhum. Enquanto ele caminhava, ele fala que tem certeza que ela tinha tirado 98. E além disso, aquele momento teve muita abundância pra ser só um sonho, né? E ele fala que não faz ideia o que tá por vir, mas ele vai tirar essa história limpa aqui e agora. Depois de bater na porta, a gatinha fica surpresa em ver ele e pergunta como ela pode ajudar. O mano já começa a gaguejar e fala que por mais que parecesse estranho o que ele ia dizer, ele viu muito bem que ela não tinha tirado 98 na prova antes. A Takamine já ficou pistola e perguntou se mais alguém tinha recebido essa informação dele. O mano já começou a cagar na calça. Quando ela fala que agora entendeu que ele tá observando ela, ele fica todo sem graça e diz que ele nem quis ver a prova de propósito. Ela fala que não tava nem aí pra prova e que ela sabe muito bem que ele tinha visto os balões mágicos dela na sala de educação física. O Shirota nem tava acreditando que ela tinha percebido e que talvez esse fosse o último dia de vida dele. Só que a princesa fala que ele pode relaxar e que bater nele não vai resolver nada. Ela fala que tava na hora de uma conversa produtiva e pergunta se ele queria tomar um copo de água. Enquanto ela servia água pra ele, o cara só sabia pensar que ela ia expulsar ele da escola por ter visto aquilo. E o nervosismo era tão grande que quando ele foi pegar água, quase que ele ia acertar a mina se ela não tivesse desviado. Ela pergunta por que ele tava nervoso desse jeito e que ela já cansou de dizer que ela nem vai atacar ele. E que além disso, essa era uma ótima oportunidade pra ela mostrar uma coisinha pra ele. E aquela borboleta apareceu de novo. E enquanto a gatinha tirava o sutiã, mais uma vez essa cena se repete e o genjutsu já tava feito de novo. E ela pergunta se ele já tinha percebido alguma mudança. E ele fala que não lembra dela ter ficado toda molhada. A mina fala que foi ele que tinha feito isso e que era bom ele dar um jeito de vir secar ela logo. E que é até bom ele acelerar pra ela não acabar pegando um resfriado com esses peitos molhados. Depois de ficar de frente pra duas montanhas. O mano nem sabia por onde começar, já que a missão era de nível grandioso. A Takamine pergunta se ele tinha notado mais alguma coisa além do corpo dela ter ficado molhado. E quando ele pergunta se por acaso ele tinha feito mais alguma coisa de errado, a mina já perdeu a paciência e fala que já que ele não consegue jogar a bola, então ela vai colocar ele de frente pro gol agora. O Shirota fez um golaço de falta e quando a mina pergunta o que ele tinha notado, ele diz que isso aqui era macio e gostoso demais. Aí já tomou um chute gostoso e fez um omelete pra ele nunca mais falar besteira outra vez. A gatinha fala que nunca viu tanta lerdeza assim antes e que até que faz sentido ele ter ficado bobo, já que ele tava de frente pra garota mais linda da escola, né? Ela fala que a resposta correta não era o que ele tinha falado, mas sim o fato que o sutiã que ela tava usando tinha desaparecido. O Shirota já não tava entendendo mais nada e ela fala que essa era a habilidade de sempre que ela tira uma peça de roupa íntima, ela pode simplesmente
desfazer qualquer acontecimento. E foi por isso que ela tinha tirado o sutiã aquela hora pra poder desviar a água dessa vez. E pra poder acabar de uma vez com toda com a confusão de onde foi parar o sutiã e por que ele é o único que lembrava de tudo isso. E ela diz que a roupa debaixo dela sempre desaparece quando ela ativa essa habilidade. Enquanto ela explicava, o mano já tava se babando todo na frente dela. E já a resposta pra segunda pergunta é que sempre que alguém vê os peitos dela, essa pessoa não tem memórias apagadas como as outras. E ela diz que imagina que ele deve estar se perguntando por que ela tem uma habilidade dessa. Mano, eu nem tinha pensado em fazer essa pergunta. E ela diz que basicamente isso se resume porque ela é a única digna a ser a número 1. E ela começa a se exibir que ela é melhor na escola, tanto no esporte como na sala de aula. E além de ter um corpo perfeito, ela é presidente do conselho e a sua beleza é esmagadora. Ele fala que era melhor ela cobrir esse corpo dela, mas ela ignora ele completamente, dizendo que sempre ela trabalha duro pra ela não cometer nenhum erro. E já que a vida dele era feita de 95% de erro, então bem provável que ele não vai entender ela, né? Mano fala que isso foi maldade demais e que ele não sabia que ela era doida desse jeito. Continuando a explicação, ela fala que tudo isso começou na quinta série quando acabou cometendo um erro pequeno. Por mais que ela fosse superior a todos os alunos, teve um dia em um festival que ela era âncora da equipe. Basicamente ela precisava pegar o bastão e passar a garota na frente dela pra ela ficar em primeiro lugar. Só que como ela tinha comido um almoço estragado, deu uma caganeira nela e acabou ficando em segundo lugar. E a mina ficou tão triste com a derrota que ela acabou passando humilhação e mijou na frente de todo mundo. E ela diz que sempre teve muita ambição desde pequena. E foi só ela tirar a calcinha que ela já tava segurando a bandeira de primeiro lugar. A gatinha maluca diz que essa habilidade serve pra um ser digno como ela sempre ser a número 1. O Shirota diz que pra ser sincero ele não tava entendendo nada que ela tava falando. E é assim que ela pergunta por que ele acha que ela contou tudo isso pra ele fala que não fazia ideia. E ela fala que quando ela usa essa habilidade a roupa debaixo dela some. Ou seja, ela sempre tem que ficar se vestindo de novo e ficar carregando calcinha reserva pra tudo que é lado. E ainda por cima correndo o risco de algum engraçadinho acabar espionando ela. E ela fala que vai fazer a melhor proposta de CLT que ele já ouviu na vida. E que era só ele seguir ela e carregando as roupas íntimas e ajudar ela a se trocar. Ou seja, o mano ia virar um armário dela. O mano tava meia hora tentando processar essa informação pra ver se podia ser verdade. E ela fala que como ele é o único que entende a habilidade dela, essa missão era completamente pra ele. O parceiro fala que não faz sentido ele querer ser o escravo dela. E ela diz que teria muitas vantagens dele ser o guarda-roupa particular da menina mais gostosa do colégio. O cara nem pensou duas vezes e disse que ele não ia aceitar uma oferta dessa de jeito nenhum. Sem contar que não é assim que ele pede favor pra alguém, né? E ela vai correndo tentando impedir ele. E depois que eles acabam caindo, ele pede desculpa falando que ele já vai sair de cima dela. A gatinha pediu perdão e disse que ela deveria ter pedido de outro jeito, se é que você me entende. Aí o tarado gostou porque ia ter recompensa, né, safado? De repente a mina começa a gritar. E quando os mano abrem a porta, eles se perguntam o que esse desgraçado tinha feito com a presidente. E as minas já tava até chamando a polícia. O Shirota começa a pedir pra ela explicar pra eles. E a mina já se transformou numa atriz da Globo e disse que ele que começou a tocar nela sem permissão. O cara tava sendo enganado pela gatinha e ele tinha quase certeza que tudo isso foi só porque ele não aceitou a proposta de ser o armário dela. E quando a polícia aparece, ele fala que é uma pena que esse seria o fim dele. A mina fala que tem certeza que ele deveria estar pensando que seria bem melhor se ela não tivesse gritado. E quando ele lembra do poder dela, ele começa a implorar pedindo pra ela desfazer tudo isso. Aí ela já levanta a saia e diz que ela só vai ajudar ele se ele topar ser o guarda-roupa particular dela. E depois de livre e espontânea força de opressão, o mano aceitou. Aí foi questão de segundo e o game justo já tava feito de novo. A mina começa a chamar ele de guarda-roupa Khan, armário Khan, depois de dar uma boa zombada nele. O mano fala que ele preferia estar preocupado só com as notas ruins da escola. A mina fala que não parecia que ele tava grato dele ter sido impedido de ser preso. E o mano começa a gritar dizendo que foi ela mesma que causou tudo isso. Ela fala que não sabia que esse era o jeito certo de falar com a dona dele. E que ela pode muito bem alterar a realidade e não ajudar mais ele. Aí o cachorrinho dela já tava pronto pra trabalhar. E ela diz que a primeira tarefa dele vai ser colocar a calcinha pra ela. E já que ela teve que tirar aquela hora pra poder ajudar ele, então nada mais justo do que ele fazer a parte dele. E fala que bem que ela podia fazer isso sozinha. E ela diz que ele só tava aqui pra poder carregar as roupas dela e ajudar ela a se trocar. Depois que finalmente ele tomou coragem, o mano já foi com tudo. Ele fica isso fazendo de bobinho, mas eu tenho certeza que esse safado tá gostando. A gatinha disse que foi muito fofo da parte dele ter fechado os olhos. E ele fala que ele fez isso porque senão ele acaba vendo o que ela não queria. E quando ela fala que ele não pensou isso na hora de ver os peitos, o mano já começa a implorar pedindo desculpa de novo. E ela percebeu que desde quando eles se conheceram, ele tá sempre cobrindo o rosto tentando não olhar nada. Mas ela sabe muito bem o que passa nessa mente pervertida dele. E já que ele tá sempre sendo um cavaleiro com esse jeito fofo dele, agora tava na hora de colocar o sutiã. E como ele conseguiu lá embaixo, então não vai ser nenhum problema fazer isso pra ela. O senhor vai me dar pro bem ou pro mal, porque eu tô aqui ou pra morrer ou pra viver. Mas que porra é essa, hein? Me dá um real aí, ó. Pra você que chegou até aqui, eu tenho um presente pra você. Aproveitando esse climinha de respeito, vou realizar o desejo de um inscrito. Esse parceiro perguntou como é que eu faço pra conseguir viver do YouTube. E eu vou passar esse segredinho aqui pra vocês. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo especial pra você, onde o mestre Tio Sir te ensina passo a passo de como começar no YouTube do zero, sem precisar investir nenhum real pra conseguir muitas visualizações e transformar o seu canal em uma máquina de fazer dinheiro assim como eu. Clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar esse presente no ar por muito tempo não, hein? Depois não adianta chorar. Meu parceiro, esse com certeza é o anime mais louco de 2025. E se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo Takamine. E já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser notificado quando sair o próximo episódio, beleza? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.